Olá, queridos ouvintes. Aqui é a sua contadora de histórias. Parece que não, mas sim, sou eu, completamente sem voz. Por quê? É isso que dá uma contadora de histórias, ser cartomante e falar mais do que devia por consulente. É isso. 7 dias sem voz. Hoje é o quinto dia. Pois é, mas é que eu não posso deixar vocês sem vídeo, concordam? Então eu aproveitei uma história mais curtinha para deixar aqui tudo mais ou menos organizado. Afinal de contas, vocês merecem, né? Desculpem, realmente eu preciso descansar a voz. Só que eu não consigo. Eu não consigo. É dia e noite. Assim, não melhora. Mas enfim, vamos lá. Como vocês estão? Vocês não comentam mais os vídeos? Estou acompanhando por aqui. Poxa, eu gostaria tanto no feedback de vocês. Não em relação à voz, por favor. Em relação à voz, a gente sabe que uma hora vai melhorar. Tá chegando no canal, eu sinto muito que vocês estão encontrando essa voz incrível, toda desmilinguida, mas vai melhorar, eu garanto. E aqui o canal também vai melhorar. Tem muita história para passar que eu realmente tô sem voz, completamente sem voz. Mas vamos lá. Muito prazer, sou Débora, sou cartomante e aqui eu vou contar algumas histórias que eu recebo no canal. Combinado? A maioria de lobisomens, claro. A gente gosta, né? A gente gosta dos detalhes, nós gostamos, eu gosto. Peço então, por favor, que sentem-se confortavelmente no sofá, na poltrona, na cadeira de vocês e vamos curtir mais uma história incrível com essa voz horrorosa, mas a história é boa, eu garanto. Com certeza essa história depois eu vou recontar. Ah, não, essa voz não dá, mas vamos lá. Só para vocês não ficarem sem histórias. A história começa assim. A cartomante lobisomem 80, Isabelle, a Lupina. A luz do sol estava entrando pela janela do quarto. Já estava de dia. Meu corpo estava ainda cansado pela noite de ontem. Espreguicei na cama bem devagar, quando um braço masculino abraçou a minha cintura e uma respiração pesada ao meu ouvido. Fechei os olhos e pensei, fiz de novo. Dormi com alguém que ainda nem sei quem é. Para deixar um pouco mais claro aqui, eu tenho um vício. Vocês vão perceber, conforme eu conto a minha história. Além de Lupina, tenho aquele temperamento que todo mundo gosta, aquele temperamento que todo mundo comenta, como Lupina mesmo. Eu tenho um pequeno problema. Eu tenho uma compulsão, uma conjunção carnal. Não costumo escolher credo, cor, raça. Simplesmente bati o olho e escolho. Existe muita coisa sobre isso entre nós lupinos que ninguém fala, mas eu vou contar, pelo menos a minha história. Nesse momento eu tentei olhar pelo ombro para ver quem era, mas eu não consegui. Seja quem fosse, era bem maior que eu. Eu não lembrava muito da noite anterior. Afinal, eu estava correndo com os outros lupinos, como sempre. Bom, mas eu levantei devagar, tirei aquele braço masculino sobre mim, quando mais alguém se mexeu na cama. Uma voz feminina agora. Fechei os olhos. Meu Deus. Não poderia ser verdade que eu caí de novo em tentação. Senhor Ed, com certeza, ia me punir. Nós já tínhamos conversado sobre isso. Fechei os olhos. Não podia ser verdade. Tentei levantar. Estava nua. Caminhei até meu banheiro. Sim, era meu apartamento. Pelo menos isso, né? Quando eu fechei a porta,
Sentei no vaso sanitário, apoiei minha cabeça entre as minhas mãos. O que eu estava fazendo na minha vida? Eu não reconheci o cheiro daquelas pessoas ali fora. Sabia que ambos eram lupinos, mas eu não sabia quem eram. Será que correram comigo? Será que são pessoas novas que apareceram na comunidade? Eu precisava controlar os meus instintos. Já estava passando de hora, né? Eu já sou adulta. Quem seriam aquelas pessoas? Pelo cheiro eu não reconhecia. Bom, pelo menos eles estavam vivos, né? Se mexeram na cama. Então, dos males, o menor. Eu já tinha pedido ajuda para a bruxa da família. Já estava sendo acompanhada e medicada por ela e pelo médico. Mas meus instintos ainda me dominavam. Estava cada dia mais difícil controlar a minha ninfomania. Meu Deus, o que eu estava fazendo na minha vida? Era incontrolável. Era incontrolável. Eu bati o olho nas pessoas e eu já me via em conjunção carnal com a pessoa, aleatoriamente. Não consigo nem explicar sem ficar vermelha de vergonha. Vocês sabem que nós lupinos nascemos com o sangue quente e que nada na vida é melhor do que a liberdade, a transformação, a segurança de estar em alcateia e a conjunção carnal. Todos os lupinos sabemos o que significa isso para nós dentro da comunidade e principalmente temos a predisposição para a conjunção carnal com dois gêneros, masculino e feminino. Isso significa que eu tenho um interesse tanto em homens quanto mulheres para copular. Eu nunca me apaixonei, nunca. Às vezes acho até melhor. Sou ótima, ótima aconselhando pessoas que sofreram, ainda mais depois que nós paramos na cama. Mesmo com o coração partido, eu não tinha piedade. Distraída com os meus pensamentos, tentando lembrar aonde foi que eu encontrei aquelas duas criaturas peladas, nuas, do lado de fora do meu quarto. A porta do banheiro se abriu e um monumento masculino entra, para bem à minha frente, nu, se abaixa, beija meus lábios e eu mudei imediatamente de arracional para sedenta em 2 toques no meu lábio. Não foi um beijo comum, não foi. Foi um chamado. O instinto dentro de mim latejou, como se meu corpo tivesse lembrado de repente daquilo que sou, uma loba, uma ninfomaníaca, faminta por pele, por cheiro, por contato. Em segundos, estávamos nós três no box do meu banheiro, tomando banho. É, também. A água escorrendo quente, mais fria em comparação ao calor dos nossos corpos. O vapor grudava no azulejo e nossos movimentos eram tão intensos que até o chuveiro parecia pequeno demais para conter a fúria e a fome que dominava nós três. O tempo não existia ali, apenas pele, suspiros, arranhões, grunhidos. Quando a água finalmente esfriou e nossas respirações se tornaram mais compassadas, percebi o tanto que eu estava exausta. 1 hora depois, já com os cabelos presos de qualquer jeito,
Eu já estava dentro da empresa da qual eu prestava serviço. É, eu trabalho. Com certeza, eu preciso. Eu atravessava as portas da confecção, onde eu trabalhava como vendedora externa. O contraste era gritante da selvageria do box da minha casa para a frieza da sala iluminada por lâmpadas fluorescentes, cheias de planilhas, vozes formais e reuniões. Sentei-me diante da mesa, tentando parecer composta, mas minhas pernas tremiam. Asaf, sempre sério, expunha números no projetor, falando de metas e clientes. E eu o observava, mas a minha mente estava distante. O instinto noturno ainda pulsava em mim, me lembrando de que em poucas horas eu estaria correndo novamente sob a lua, junto da matilha, despida de qualquer formalidade humana. O esforço era duplo: ouvir Asaf e lutar contra a fome que me corroía por dentro. Eu estava de jejum há mais de 12 horas e depois de várias sessões insaciáveis, meu corpo clamava por alimento. Assim que a reunião terminou, me arrastei até a cafeteira, como se fosse uma sobrevivente em busca de água no deserto. O cheiro de café quente invadiu as minhas narinas, como promessa de alívio. Sobre a cafeteira, um pote de biscoitos. Meu olhar faminto grudou nele, mas eu precisava de ajuda. Peguei um copo plástico com a mão esquerda, servi café fumegante e tentei com a outra mão abrir o bendito copo. Aliás, o bendito pote. O plástico resistente não cedia. Sem pensar, enfiei debaixo do braço, tentando forçar a tampa. O café quase escorregou pros meus dedos. Foi quando eu ouvi uma voz grave bem atrás de mim. Quer ajuda? Virei o rosto devagar. Era Luigi, meu primo. Seus olhos me estudavam com calma, como se soubesse exatamente o que se passava dentro de mim. Respirei fundo, procurei desligar os meus instintos de loba. Não era apenas fome de comida que me fazia tremer, era algo maior, mais sombrio, que aliás, eu já contei aqui para vocês o meu segredo. Aceito, murmurei, quase sem voz. Ele pegou o pote com firmeza, abriu em segundos e me devolveu. Agradeci com um olhar rápido, mas não resisti. Ataquei os biscoitos como se fosse minha única refeição. E era, nas últimas 12 horas. Mastiguei, engoli, sem pensar, consciente apenas da fome que dilacerava meu corpo. Luigi não desviou o olhar de mim, nem por um instante. Senti o peso do seu olhar como uma mão invisível pousada sobre minha pele. E não me importei. Não havia espaço para pudor quando se aloba, quando se carrega dentro de si o instinto de fome. Quase comi o pote todo. O café desceu quente, queimando a garganta, mas acalmando meu corpo em convulsão. Por um momento, senti paz, mas apenas por um momento, porque dentro de mim, na carne e no sangue, o chamado da noite começava a rugir. Sabia que quando a lua surgisse no céu, nós correríamos novamente. Eu, Luigi, Asaf, todos da matilha. Não conhecemos limite. E eu, sendo quem sou, jamais conseguiria viver diferente. Bom, o dia passou arrastado como sempre.
Depois de uma noite de correria e carne, voltei para casa com o corpo pesado, mas a mente sempre, sempre alerta, sempre. O sol já se escondia no horizonte quando eu senti, antes mesmo de ouvir, a presença de Luigi. Ele estava parado diante do portão da minha casa, como quem não tinha pressa, mas também como quem não aceitava um não. O olhar dele era diferente. Não era apenas curiosidade de primo, nem cuidado de Matilha. Havia algo mais em Luigi. Algo que atravessou o meu ser como uma lâmina. Está me esperando? Perguntei, fingindo naturalidade. O que era impossível, afinal de contas, eu estava falando com um lobisomem. Ele sorriu de canto. Sorriu que me deixou desconfortável e excitada ao mesmo tempo. Não, estou te vigiando. Engoli seco, vigiando. A palavra soou como uma confissão e ameaça ao mesmo tempo. A pedido de Ed, ele não respondeu e nem responderia. A noite estava pesada, carregada, quase sufocante. Eu não conseguia pensar em outra coisa, além dos olhos de Luigi queimando em mim, desde o dia anterior. Era como se cada vez que fechasse os olhos, eu sentisse a respiração dele no meu pescoço. O toque firme do meu pulso, o convite silencioso para perder. Eu sabia que tinha algo errado. Sabia que primo não deveria despertar isso em mim. Mas a verdade? A verdade é que o proibido sempre me fascinou. Sempre me atraiu, como a lua atrai o mar. Quando saí para correr naquela noite, a mata parecia esperar. O vento batia frio e cada sombra era uma promessa de perigo. E lá estava ele, Luigi, encostado em uma árvore, como se soubesse que eu passaria por ali. Muito estranho, um lobisomem fazendo tocaia para um lobisomem. Se não fôssemos primos, até daria super certo, né? Achei que fosse fugir de mim, ele disse, em voz baixa, quase um rosnado. E se eu disser que corri até aqui, justamente para te encontrar? Respondi sem hesitar. O sorriso dele foi lento, predador, excitante. Então, você finalmente admite. Não houve palavras. Ele avançou, me puxando com o corpo dele com brutalidade, mas também com cuidado, como se soubesse exatamente até onde podia ir antes de me quebrar. A boca dele encontrou a minha num beijo quente, feroz, cheio de fome. Fome essa que refletia a minha. Era como se dois instintos se chocassem, o meu insaciável e o dele dominante. Descobri ali que meu primo é um dominador. O choque produzia faíscas. Suas mãos deslizavam pela minha cintura, descendo com pressa, explorando como quem conhece o território, mas quer tomá-lo de novo. Eu me arqueei contra ele, deixando escapar um gemido baixo. Não importava se éramos sangue do mesmo sangue. Ali, naquela hora, éramos apenas duas feras. Você tem ideia do quanto eu sempre te quis? Ele sussurrou entre mordidas no meu pescoço. Tenho sim, porque eu também sempre te quis, Luigi. Sempre. A confissão saiu crua, sem filtros.
E não houve volta. O calor entre nós explodiu. Ele me ergueu contra a árvore e o atrito do tronco nas costas só aumentava o prazer. Sentia a força dele, sentia os músculos rígidos, a pele quente, o rosnado baixo que escapava da sua garganta como música. Cada movimento, cada toque, a fera dentro de mim despertava mais. Meus olhos ardiam como âmbar e sentia minhas unhas alongando, rasgando as costas de Luigi. Não, 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 não era uma agressão. Luigi gemiu contra minha boca, mas não recuou. Pelo contrário, me desejava ainda mais. Foi intenso, foi selvagem, foi errado e perfeito ao mesmo tempo. Ali, no coração da floresta, dois lobos se entregavam sem pensar nas regras, família ou pecado. Apenas instinto, apenas carne, apenas amor, nascente disfarçado de luxúria. Quando a êxtase passou, ainda estávamos grudados, suados, respirando ofegantes. Luigi encostou a testa na minha, ainda segurando a minha cintura. Não existe volta. Você é minha, ele disse. Eu sorri cansada, mordendo os lábios. Você é eu, você sou eu. E você é meu, Luigi. A lua surgiu inteira no céu, iluminando a clareira, nossos corpos ainda juntos, nossos corações batendo como tambores. Pela primeira vez, percebi que não era só desejo. Algo mais profundo começava a crescer dentro de mim. Algo que me assustava mais do que fome. Eu amava o meu primo Luigi. E cada dia mais que se passava, aquele amor ia crescendo, crescendo. E foi finalmente quando eu, Isabelle, perdi a vontade de procurar fora de casa o que eu tinha aqui. Enfrentamos a família, enfrentamos as diferenças e hoje estamos juntos. E essa foi a minha história. Espero que tenham gostado. Pois é, queridos, você viu que a voz foi melhorando, né? Graças a Deus. Aos poucos nós vamos melhorando. Nós estamos aqui por você. Não esqueça disso, tá bom? Um grande beijo. Ótima quinta-feira para vocês.